Voltei, gente, com a nossa terceira e última aula, nossa aula de ciências, e hoje vocês irão pegar o livro de vocês de ciências na página 21, onde a gente vai saber um pouco mais sobre a forma da Terra, né? Porque a gente já viu duas maneiras de representar o planeta, né? Que foi através do planisfério, que é o mapa, e através do globo terrestre. Agora nós vamos saber um pouco mais sobre a forma da Terra. Até cerca de 500 anos atrás, pouco se sabia do nosso planeta. Muitos povos acreditavam que a Terra era plana como uma mesa. Os navegantes temiam chegar à borda da Terra, como mostra a figura ao lado, e cair no espaço negro. Então, gente, se a Terra fosse plana, como muitos historiadores pensaram, a Terra ia ser como uma mesa, ia ser reta. Então, se ela fosse reta, os navegantes eles teriam medo de chegar no final do mar e cair num buraco negro. Então, como isso nunca aconteceu, foi uma das provas necessárias para comprovar que a Terra não era plana. A Terra não tinha o formato plano. Até porque se a Terra fosse plana, a gente ia poder ver muita coisa no horizonte, quando a gente olhasse para o horizonte. Por exemplo, já imaginou você está aqui em Catolé do Rocha e olhar para frente e você vê a cidade de João Pessoa, por exemplo? Então, se a Terra fosse plana, eu poderia facilmente estar aqui em Catolé e ver lá no horizonte a cidade de João Pessoa, né? Porque a Terra ia ser plana, ia ser reta. Mas, como a Terra não é plana, a gente não consegue ver, né? Foi observando que o Sol e a Lua eram arredondados que os povos antigos passaram a suspeitar que a Terra também fosse arredondada. Mais tarde, a ideia foi reforçada porque os navios sumiam no horizonte, mas acabavam voltando a seu ponto de partida. Como assim os navios sumiam no horizonte? Quando os navios saíam em alto mar e as pessoas ficavam olhando, depois de um determinado tempo, as pessoas não conseguiam ver mais o navio. Então, eles sumiam lá no horizonte e depois voltavam. Então, se a Terra fosse plana, os navios não iam sumir no horizonte. A gente ia ficar vendo até eles chegarem ao destino final. Mas, como a Terra é arredondada, os navios sumiam no horizonte e depois voltavam. Veja abaixo dois exemplos de representações da Terra feitas pelos povos antigos. Então, essa primeira representação alguns povos antigos da Índia acreditavam que a Terra era sustentada por elefantes que estavam sobre uma tartaruga gigante que se movimentava pelo espaço. Então, antigamente, há muito tempo atrás, os povos da Índia, eles acreditavam que a Terra era arredondada, e que ela estava sendo segurada por elefantes que ficavam em cima de uma tartaruga gigante e essa tartaruga se movimentava. Então, o movimento dessa tartaruga fazia com que a Terra se movimentasse também. Então, aí é uma lenda, certo, gente? É uma lenda que os povos da Índia acreditavam antigamente, antes de ter comprovação científica de como a Terra se movimentava. Essa outra maneira aí povos antigos da Grécia acreditavam que a Terra era sustentada por um gigante chamado Atlas. Então, os povos da Grécia, eles acreditavam em várias divindades, em vários deuses. Cada elemento da natureza ou cada coisa que eles acreditavam tinha que ter uma divindade, tinha que ter um deus. Tinha o deus dos mares, o deus de todos os deuses, o deus do amor, o deus da fertilidade. Para cada coisa existia um deus. Então, o que eles acreditavam? Eles acreditavam que a Terra era sustentada por um gigante chamado Atlas. Então, é por isso que hoje, aquele livro que existe em todos os mapas, a gente chama de Atlas. Atlas, a gente diz que é um conjunto de mapas, porque foi baseado nessa mitologia aí, nessa lenda que os gregos acreditavam.
No último século, o avanço da ciência possibilitou a construção de aparelhos capazes de fotografar a Terra do espaço. E assim foram obtidas imagens que mostram claramente o formato arredondado. Então, aí é uma fotografia do planeta vista do espaço, né? Então, como hoje a tecnologia já está bem avançada em relação a essa época, é possível fotografar a Terra do espaço através dos satélites. Então, está mais do que comprovado que a Terra tem um formato arredondado. Agora vamos para a questão 1 e questão 2. Questão 1. Você já teve alguma ideia parecida com a dos povos antigos sobre a forma ou sustentação do planeta Terra no espaço? Qual foi? Então, aí você vai dizer se você já teve alguma ideia parecida com essa dos povos antigos. Ou que a Terra era sustentada por alguém, ou então que a Terra era plana. Você vai dizer aí se você já teve alguma dessas ideias. Questão 2. Com base no texto acima, explique como se chegou à conclusão de que a Terra é arredondada. Então, aí no segundo parágrafo, nós vimos aí duas maneiras, né? Que foi pela observação do Sol e da Lua e também quando os navios sumiam no horizonte. Então, essas foram duas formas que eles começaram a chegar à conclusão de que a Terra era redonda. Então, essa foi a nossa atividade de ciências. Lembrando que logo mais às 6 da noite nós iremos realizar a atividade avaliativa de ciências, certo? Que vocês com certeza já estudaram. E essa foi a última atividade e nós voltamos logo mais à noite, se Deus quiser, né? Então, até mais.